Olá pessoal, aqui é o professor Ramiro. Hoje é a nossa quinta videoaula com o conteúdo da oitava aula de Lógica de Programação com Visual. Então vamos lá. Nessa videoaula nós vamos falar sobre as rotinas de repetição. Lembrando que nós já vimos essa primeira, o enquanto faça. Ela já foi vista, somente para relembrar. A estrutura dela se escreve dessa forma, ou seja, eu tenho aqui o enquanto, uma expressão lógica, faça, e um conjunto de instruções entre o enquanto e o fim enquanto. Todas essas instruções serão executadas enquanto essa expressão lógica for verdadeira. A partir do momento que ela retornar um falso, ela deixa de executar esse conjunto de instruções e vai para a primeira instrução após o fim enquanto. Lembrando que o enquanto inicia o loop de repetição e o fim enquanto encerra esse loop de repetição. Nós vamos ver hoje, então, mais duas rotinas de repetição, que é o para, faça e o repita até, ok? Então vamos lá. A rotina do para, faça, como que é a sintaxe dela? É dessa forma. Para uma variável de valor inicial até valor final, passo x, faça. Ou seja, enquanto uma variável que eu vou definir e vai receber um valor inicial aqui, por exemplo, de 1 variando até 10, que seria o valor final, e sendo incrementada, esse passo significa sendo incrementada de x, onde x é um número. Enquanto isso aqui não for satisfeito, ou seja, enquanto eu não atingir o valor final dessa instrução aqui, esse conjunto de instruções será executado. Somente após eu atingir o valor final é que eu deixo de executar essas instruções e venho para a primeira instrução após o fim para. Aqui também, igualmente, eu começo a rotina com a palavra para, a instrução para, e encerro ela com o fim para. Eu deixei em vermelho essa instrução passo x e fiz uma observação pelo seguinte, que ela é o que indica para mim de quanto em quanto esta variável aqui vai ser incrementada. Se eu omitir este comando dentro da instrução, internamente o VisualAlg vai entender que o incremento é de 1 em 1. Tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Eu quero fazer um algoritmo que imprima na tela do computador os números de 1 até 10. E vou usar então essa rotina para faça. Então é o seguinte, eu defino a variável que A com o nome inteiro e faço para A, ou seja, para a minha variável A, iniciando em 1, ou seja, de 1 até 10, ou seja, iniciando de 1 e indo até 10, faça. Lembrando aqui que a gente escreve dessa forma mesmo, é faca, sem o cedilha. Escreva A, ou seja, eu escrevo o conteúdo da variável A, venho aqui para o fim para e retorno, e agora ele vai valer 2. Por que ele vai valer 2? Porque eu omiti dentro dessa rotina aqui essa instrução aqui, passo x. E quando eu omito, eu quero dizer que a minha variável A está sendo incrementada de 1 em 1. Então ela começou com 1, escreveu 1, volta, agora ela vai ser incrementada de mais 1, vai ficar 2, vai imprimir 2, volta, soma mais 1, 3, imprime o 3, volta, e assim sucessivamente, até que ela atinge o 10. Ela vem, escreve na tela do computador o 10, volta, soma 1, fica 11.
ou seja, ela já atingiu o 10, ela já é maior que 10 no caso aqui agora, né? Então ele sai da rotina de impressão aqui, que é o escreva, e vem para a próxima instrução após o fim para. E essa instrução é para terminar o programa. Então se eu rodar esse programinha aqui, ele ficaria dessa forma. Aqui está o código fonte dele, ó, A inteiro, para A de 1 até 10, faça, omitir aqui o passo 1, então portanto ele vai incrementar de 1 em 1, escreva A e o retorna, ele fica no loop aqui. Olha, ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai, a variável vai variar de 1 até 10, inclusive. Quando ele chegar aqui no 10, ele atinge o 10, escreve 10 e volta. E aí, quando ele passa para 11, então ele vem encerrar o programa. Então veja aqui que ele imprimiu de 1 a 10, ok? Agora eu estou citando um outro exemplo da rotina de repetição para faça. Praticamente igual ao anterior, só que aqui agora eu não omiti o passo, está aqui. E eu estou incrementando ele de 5 em 5. Então eu defini a variável A como inteira e fiz a rotina. Para A de 0 a 100, ou seja, para A iniciando em 0 e indo até 100 inclusive, né? Somando, né? Esse passo aqui é somando de 5 em 5, faça. Escreva A, ele vem aqui, acha o fim do para, não é fim ainda, retorna e fica nesse loop aqui de repetição até que o valor seja maior que 100. Veja bem que ele começa com 0, então ele vem, ó, A igual a 0, imprime 0, volta, soma 5, agora vai ser 5, imprime 5, volta, soma mais 5, 10, imprime, soma mais 5, 15, imprime, soma mais 5, 20, imprime, e até que se ultrapasse o valor de 100. Rodando esse algoritmo aqui, ó, A inteiro para A de 0 a 100, passo 5, faço, escreva A. Veja que eu usei aqui o comando escreva e não escreval, por isso que ele escreveu um na frente do outro. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e aí até 100. Ó, ele imprimiu 100, né, chegou no 100, imprimiu 100 e somou mais 5. 105 já passou a condição minha e ele vem e encerra a rotina. Ok? É bem facinho isso aqui também. Bom, agora nós temos uma outra instrução de repetição, uma outra rotina de repetição, que é o repita até. Ou seja, a sintaxe dele é essa. Eu escrevo o comando repita, coloco todas as sequências de comando que eu vou querer executar aqui dentro do repita e antes da palavra até. O até na frente eu tenho uma expressão lógica. E quando essa expressão lógica for verdadeira, eu encerro o loop do repita. Então, enquanto essa expressão lógica aqui do até for falsa, ele vai ficar executando isso aqui indefinidamente. Então, aqui eu tenho que ter uma condição que encerre esse loop, ok? Bom, uma curiosidade aqui, ó. No loop de repetição aqui do repita, eu tenho certeza que essa sequência de comandos aqui vai ser executada pelo menos uma vez. Por quê? Porque o teste para a saída da rotina ele é só no final, depois do até. Então, ó, repete somente enquanto a expressão lógica for falsa. Executa primeiro e verifica depois. Então ele vem, executa e testa. Se já for verdadeiro, ele sai fora. Enquanto for falso, ele fica dentro dessa rotina de repetição. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu fiz um programinha para escrever de 1 a 10 na tela de novo. Só que agora usando o comando repita. Então vamos lá, ó. Defini uma variável chamada A como inteiro. Está aqui. Início, né? Faço A receber 1. Repita. Escreva ao, né, para ir escrevendo um em cada linha, o conteúdo da variável A, faço ela receber ela mais 1, ou seja, eu estou incrementando a variável aqui de 1 em 1, até que A seja maior que 10. Então,
Observe que primeiro ele entrou no repita, executou essa instrução para depois testar. Aí ele vem, o A está valendo 1. Né? Ele imprimiu 1, somou, ficou 2. Ele testa A maior que 2, que 10? Ainda não. Ele volta, imprime o 2, soma 1, fica 3. Testa. 3 é maior que 10? Não, é falso. Ele volta, imprime o 3, soma 1, 4, imprime o 4. E assim sucessivamente, até que ele vem e imprime o 10, né? Testa, 10 é maior que 10? Não, é igual. Volta, imprime o 10, soma 1, fica 11, e aí sim, A é maior que 10, ou seja, 11 é maior que 10? É. Aí ele sai da rotina de repetição aqui e vem encerrar o programa. Ok? Então, o que a gente pode alegar com isso? Que essa comanda para fácil, ela é mais simples e adequada para o uso nos casos de um número pré-determinado de repetição. Você lembra lá que eu falei? Para a variável iniciando em 1 até um número qualquer que eu defini lá, até 10, até 100, enfim, qualquer que seja o número, eu tô determinando quantas vezes esse loop vai ser executado. Já que no comando repita até e enquanto, são adequadas para repetir até que algo aconteça. Que algo é esse? Esse algo pode ser um comando do usuário, por exemplo, digite 0 para encerrar o programa, ou até que se obtenha uma informação de um valor esperado, ou seja, até que a média seja maior que 10, até que o número seja maior que 100, enfim. É uma condição lógica que eu coloco para encerrar essa rotina de repetição. Então, no primeiro caso, no para, eu executo isso aqui um número de vezes pré-determinado. E aqui não, aqui alguma coisa vai acontecer, né? Alguma situação lógica, alguma expressão lógica vai ser satisfeita para que a rotina de repetição do repita e do enquanto se encerre. Ok? Uma observação importante aqui, pessoal, que toda vez que nós usarmos essas rotinas, eu tenho que ter a certeza absoluta que o meu loop ele vai ser encerrado. Porque se eu ocasionar algum erro em que esse loop aconteça de maneira infinita, o programa vai ficar rodando isso aí eternamente até que a memória estoure e o computador trave, tá? Então, um cuidado que a gente tem que tomar sempre que usar rotina de repetição é que a condição para que a rotina se encerre esteja de maneira correta. Vou citar um exemplo para vocês. Imagina que eu peça para vocês fazerem um programa para imprimir de 1 a 10 na tela do computador, tá? Usando o enquanto faça. Então eu defini uma variável aqui que eu chamei de cont, como inteira. Faço cont receber 1, então cont aqui está valendo 1. Enquanto 1 for menor ou igual a 10, enquanto essa variável for menor ou igual a 10, eu vou fazer o quê? Vou imprimir a variável e vou ficar nesse loop. Qual que é o erro que eu tenho aqui? Olha, vamos rodar para ver. Cont está valendo 1. 1 é menor ou igual a 10? É, então faça. Escreve 1, volta. 1 é menor que 10? É. Imprime de novo 1. 1 é menor que 10? É. Imprime novamente 1. E 1, e 1. Ou seja, eu estou só imprimindo o valor 1. Por quê? Porque eu cometi um erro aqui, eu esqueci de incrementar a variável para que ela valha 2, 3, 4. Então faltou aqui embaixo do escreva, eu escrevi a linha de comando. Cont recebe cont mais 1, para que ele uma hora seja maior ou igual a 10 e saia dessa rotina. Entenderam? Um exemplo agora é usando o comando para faça, também de um loop com erro. Eu faço para cont, que é a variável que eu defini aqui como inteira. Iniciando em 1 até 10, passo menos 1, ou seja, incrementando de menos 1, faça, escreva cont.
Aqui eu estou incrementando, só que eu estou incrementando de menos 1. Então vamos ver o que acontece. Ó. Conte vai começar com 1. Tá? Ele vem e imprime 1. Volta, ele vai ser incrementado de menos 1. 1 menos 1 dá 0. Ele vem e imprime 0. Depois vai imprimir menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, sempre números negativos. E aí eu nunca vou ter esse contador maior que 10. Eu nunca vou chegar até 10 com ele. E, portanto, essa rotina aqui vai entrar em loop infinito até que trave o computador. Qual que é o erro nesse programa aqui? O erro é de incremento de menos 1. Para que aqui ficasse certinho, eu tinha que tirar o sinal de menos aqui, deixar ele incrementar de 1 em 1, ou simplesmente omitir esse comando passa 1. Porque se eu omitir, automaticamente ele vai entender que é para incrementar de 1 em 1. Ok? Então, pessoal, esse exercício que está aqui é um exercício onde a gente vai escrever na tela esse menuzinho aqui da seguinte forma, do jeito que está aqui, ó. A opção 1, ele vai dizer olá. A opção 2, ele vai dizer oi. A opção 0, ele vai sair do programa. Então eu vou apresentar isso aqui na tela. E aqui embaixo eu vou digitar um número. Se eu digitar 1, ele vai falar olá, vai dizer olá, né? Vai escrever na tela olá. Se eu digitar 2, ele vai escrever oi. Se eu voltar a digitar 1 de novo, ele escreve olá. Se eu digitar 2, escreve oi. Se eu digitar 2 de novo, oi. Enfim, ele fica aqui. Todo número que eu digitar 1 ou 2, ele vai imprimir ou olá ou oi. Se eu digitar 0, ele encerra o programa. Eu vou fazer isso aqui dentro de uma função repita. Por quê? Porque eu vou ficar repetindo esse menuzinho aqui, solicitando que eu digite uma opção até que eu digite 0. Quando eu digitar 0, ele encerra o programa para mim. Ok? Vamos ver como é que ficaria esse programa então. Esse vocês vão fazer em sala. Eu defino uma variável aqui que eu chamei de opção, tá? Em como inteira, e pus aqui, ó, repita. Escreva 1, dizer olá. Escreva o 2, dizer oi. Escreva o 0, sair do programa. Pula uma linha em branco, digite sua opção e leia a opção. Aqui então, quando ele achar esse leia, ele vai ficar com o cursor piscando na tela esperando que eu digite um número. Depois que eu digitar, ele vai testar. Se o número que eu digitei for 1, então escreva olá e termina o FINC. Se não for 1, ele desce e testa o 2. Se 2, então escreva oi. Se não for, encerra o programa. Vem aqui, salta uma linha até opção igual a 0, ou seja, o meu teste aqui depois do até está falando o seguinte: quando a opção for 0, eu saio, eu não executo mais essa rotina e venho encerrar o programa, ok? Deixa eu pegar o programa aqui para a gente mostrar como que ficou. Então vamos rodar esse programinha aqui. Olha lá. 1, dizer olá. Vou fazer aqui para o meio. 2, dizer oi. 0, sair do programa. Digite a opção. Isso aqui está dentro do repita. Ele só vai sair desse repita quando eu digitar 0. Então eu vou digitar 2. Olha lá, ó. Escreveu o oi, né? Porque 2 é oi. E voltou a mostrar o menuzinho para mim. Vou digitar 1. Ó, escreveu olá. Voltou a pedir. Vou pôr 1 de novo. Olá de novo. Vou pôr 2. Escreveu oi. Agora, se eu digitar o 0 e der um Enter, olha o que acontece. O programa é encerrado, ou seja, ele chegou aqui. Se a opção for igual a 0, se isso for verdadeiro, ele vem e encerra o programa. Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Espero que vocês assistam aí o vídeo. Baixem a apostila lá do Ambiente EAD para dar uma estudadinha, pois esse é conteúdo da nossa prova. Lembrando que dia 10 agora nós já temos PGB, né? E depois, no mês que vem, nós temos aí, se não me engano, dia 14/7, a nossa prova, que vai ser escrita, tá ok?
Então, um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.